meus irmãos e irmãs, nesse 22º domingo do tempo comum, retornamos, depois de perpassarmos o capítulo 6 de São João, retomamos ao Evangelho de Marcos, nesse ano B do ciclo litúrgico. Vamos invocar o Espírito Santo para ouvirmos o Evangelho. Ó Espírito Santo, dai-me um profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Escutemos o Santo Evangelho. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse evangelho que acabamos de escutar, Jesus e os seus discípulos foram questionados pelos fariseus por não lavarem as mãos antes da refeição e outros preceitos humanos que Jesus não cumpria. Eles passaram a dar valor religioso a certos hábitos. Isso gerou uma religiosidade vazia, animada por um legalismo exacerbado, que fez com que multiplicassem preceitos. Eram mais de 600 preceitos no judaísmo bíblico. Preceitos tingidos de religiosidade. No entanto, nosso Senhor denuncia que se trata de uma religiosidade vazia. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Que tristeza! Abandonar o mandamento de Deus para seguir tradições humanas. A consequência disso foi que o povo honrava com os lábios, mas seus corações estavam longe de Deus,
E aí Jesus cita a esse respeito o profeta Isaías: esse povo que me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Jesus, naturalmente, meus irmãos, não está pregando o relativismo religioso e ético, que aliás é muito forte nos nossos dias. O que Jesus quer é que eles sejam realmente fiéis e vivenciem a religião a partir do coração, a partir de dentro. O cristianismo, meus irmãos, não é a religião do livro, é muito mais que isso, mas é a religião também da palavra. Por isso, a primeira leitura do Deuteronômio, Moisés falou ao povo: agora, Israel, ouve a lei e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Quando o povo entrasse na terra, também Deus, pelos mandamentos, deveria entrar no terreno do coração do povo. Ou seja, o êxodo não era apenas uma mera saída da escravidão social, mas sim também da escravidão do pecado, para a fidelidade à aliança. E os mandamentos são cláusulas desta aliança. E nestes mandamentos está a identidade mais profunda do povo. Por isso Moisés diz: vós o guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está vossa sabedoria e inteligência perante os povos. Devemos compreender que a palavra de Deus são como sinais na estrada, como já falamos em homilias passadas. São como o manual de um eletrodoméstico para orientar a funcionalidade existencial da nossa vida. A palavra de Deus dá sentido. No entanto, ela deve ser vivida a partir de dentro, numa atitude de fidelidade, a partir de um coração transformado, meus irmãos e irmãs. O mero preceito não é suficiente. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, veio revelar-nos que o coração humano é a fonte da verdadeira religião, mas pode ser também a fonte de todos os males do mundo. Nosso Senhor disse: pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. É uma lista nada bonita, essa que o Senhor falou, que provém do coração humano, dividido pelo pecado, desordenado pelo pecado. Todas as maldades do mundo, pensemos nesse último século, pensemos nos milhões assassinados pelo nazismo, pelo comunismo, sobretudo de Stalin, milhões. Esses atos saíram do coração humano desses ditadores e de todos aqueles que colaboraram com eles. Na década de 80, meus irmãos e irmãs, a teologia da libertação, década de 70, 80, a teologia da libertação na América Latina começou a refletir sobre a realidade do pecado e suas consequências na sociedade. E afirmaram que há também o pecado social.
e às vezes até o pecado estrutural, ou seja, as relações de grupos ficam marcadas muitas vezes pelo pecado. O pecado se estrutura na sociedade. E aí houve, no ano que eu entrei no seminário, 1983, o Sínodo dos Bispos sobre Reconciliação e Penitência, que saiu depois a exortação apostólica Reconciliação e Penitência. Nesse documento de São João Paulo II, fruto do Sínodo dos Bispos, se afirmou: é verdade, o pecado pode ser também coletivo, social e até estrutural. Estruturas de pecado nas relações de pessoas e grupos na vida social. No entanto, disse o Papa São João Paulo II, a partir da reflexão do Sínodo dos Bispos, embora ele seja coletivo, mas ele sai do coração dos homens. É essa raiz nefasta, de onde provém todos os males, o estrago que o pecado original fez no coração humano, fazendo do coração humano tantas vezes uma fonte de devassidão. Por isso é preciso uma renovação em nossas vidas, uma renovação interior, uma transformação interior, pela força do Espírito de Deus, que nos foi dado pelo mistério pascal de Cristo, por sua paixão, morte e ressurreição. Aí sim, a partir desse Espírito regenerador, a palavra é transformadora, como disse a segunda leitura da carta de Santiago, de livre vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas novas, criaturas transformadas pelo Espírito de Deus e pela força da palavra, mas a partir de dentro. Vamos pedir essa realidade em nossas vidas, meus irmãos e irmãs. Coloquemo-nos em oração. Senhor, abre a nossa mente e purifica nosso coração. Faz que desde o nosso interior brote constante o bem para todos. Tu sabes o que há dentro de cada um de nós, e tu podes renovar nossa escuta e nossa fidelidade. Fortalece nossa vontade, para que não nos conformemos em invocar teu nome sem praticar os teus preceitos, e transforma nossa fé, para que unida a nossa vida seja em todo momento espelho vivo da palavra escutada. Amém. Agora vou deixar-vos a bênção, mas peço aí, se inscreva no nosso canal, dá um link, para que possamos mais e mais atingir mais pessoas através do canal desta comunidade, Servos da Palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Por mais difícil que seja seguir tua